Bom, meus irmãos, vamos lá? Essa é a última mensagem dessa série, Bondade de Deus. Nós passamos as quartas-feiras de outubro, mas vai ter mais, a gente vai fazer outra. A gente passou as quartas-feiras de outubro tratando um pouco desse tema Bondade de Deus, né? E nós avançamos em algumas áreas, vimos a bondade de Deus de alguma forma específica em 4 momentos distintos. E se você ainda não viu nenhuma dessas mensagens, se você não esteve aqui na igreja, peço para que você visite lá o nosso canal no YouTube, @igrejabara. Vai lá e assiste lá, dá aquele curtida, aquele joinha, aquela compartilhada, aquilo de sempre. Eu peço para que você volte lá e veja essas mensagens. E nessa última mensagem da série, a gente vai continuar falando da bondade absurda de Deus, um Deus muito bom. Acredito que a gente tenha deixado a bondade de Deus um pouco mais exposta nesses dias, mas aí veio na minha cabeça algo que é bem razoável para todo que é cristão, todo aquele que é cristão, que acredita na bondade de Deus. Poxa vida, parece que Deus às vezes não tem sido tão bom comigo, porque tem vezes que as coisas dão tão errado que parece castigo de Deus, não parece bondade de Deus. Parece que Deus está me punindo e não me amando, né? E a vida fica complicada mesmo. Às vezes a vida nos direciona por um trajeto que é um trajeto de dor. Às vezes esse trajeto de dor foi por escolha nossa. Alguma decisão que nós tomamos há algum tempo, essa decisão ela vai reverberar em algumas ações que nós vamos ter que viver, coisas que nós vamos ter que passar, locais que nós vamos ter que revisitar, por conta de algum tipo de ação que nós tomamos em determinado momento de nossa vida, escolhas que nos destroem durante muitos anos. Mas às vezes não, às vezes as coisas ruins simplesmente elas acontecem e nós vivemos momentos ou situações delicadas, porque é a vida. Talvez você esteja passando por isso agora, ou passou por isso há algum tempo, não sei. Mas eu te garanto que você pode continuar provando a bondade de Deus, mesmo quando passa por essas situações. Eu vou te pedir para abrir sua Bíblia, então, em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31. Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31. Eu vou tentar projetar. Aí. Foi. Romanos, no capítulo 8, do verso 31 até o verso 39. E nós vamos ler esse verso. Eu vou pedir para você não fechar essa Bíblia e medita nesse texto durante a semana, que é um texto muito, muito interessante. Tem versos muito famosos aqui. Vocês vão lembrar, certamente vocês vão lembrar de alguns desses versos. Então, deixa a sua Bíblia, o seu smartphone aí, o que for, deixa aberto. Se for smartphone, verifica já se ele está sem som, tá bom? E acompanhe comigo aqui os versos de Romanos 8 na Nova Versão Internacional, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, para muitos estudiosos, o capítulo 8 é o ápice
daquilo que Paulo chama de ordem de salvação. É aqui, desde o capítulo 5, Paulo já vem argumentando sobre salvação, falando sobre salvação, mas é no capítulo 8, onde ele parece que se dedica de forma mais poética e também de forma mais teológica a esse tema. O tema conversão, o tema de Deus salvando. É no capítulo 8 onde Paulo, ele se declara para a salvação, onde ele parece que mostra o tema que ele mais teve prazer em escrever. Por quê? Porque ele escreveu de forma muito poética, de forma muito apaixonada. Paulo no capítulo 8 fala da salvação com um coração aberto e quebrantado diante de Deus. E quando ele escreve isso para a igreja de Roma, ele tem intencionalidade. Ele quer que a igreja também entenda o poder, a força e a beleza da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando você para ler esse capítulo 8 principalmente, mas dos 5 até o 8, você não tem como passar despercebido nas intenções paulinas, em colocar ali no papel todo o seu sentimento em relação à salvação do nosso Senhor. E aqui, nesse trecho, Paulo faz isso usando retórica, as perguntas retóricas, perguntas que ele não se propõe a responder de fato diretamente, mas que nos fazem refletir no amor de Deus e na bondade invencível do nosso Senhor. E esse é o título da nossa mensagem de hoje: amor e bondade invencíveis. Como disse o apóstolo Paulo, nesse momento, ele tratou de perguntas. Ele lançou perguntas para facilitar a sua reflexão ao ler o texto. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês também é uma pergunta: quem será contra nós? Pensa bem, meus irmãos, aqui Paulo começa a argumentação a respeito da salvação, dizendo: quem será contra você? É um argumento finalizando a ideia de salvação, e ele diz: repare como eu vou fazer perguntas, depois de você entender quão profunda é a salvação, eu vou te fazer perguntas honestas, e seja honesto consigo mesmo, e veja se é possível você responder alguma dessas perguntas, sem que você olhe para Deus e entenda a bondade e o amor de Deus estampados na sua frente. Paulo então desenvolveu seu argumento questionando, e o apóstolo, ele está aqui fazendo perguntas para te apresentar verdades concretas a respeito da doce salvação de Jesus, e nada abstrato, tipo, é porque talvez aquilo ou outro, conversa para boi dormir, como diz o outro. Não, Paulo aqui ele faz essas perguntas de forma concreta, dando para nós, irmãos, a confiança da salvação em Jesus Cristo de Nazaré, e dizendo que quem será contra nós a partir do momento que nós sabemos quem foi que nos salvou, a partir do momento que nós sabemos quem é que nos defende, e a partir do momento que nós sabemos qual é o sangue que nos limpou? Quem será contra nós? Quem é contra ti, meu irmão? Quem será contra você? Quem vai vir de encontro à sua vida se é Deus que te salvou? A força da salvação em Jesus é maior que qualquer grito que possa vir contra a sua vida. O favor de Deus em nos salvar esmaga as acusações, tanto as humanas quanto as demoníacas. Quem será contra você se é o Senhor que te salvou? Jesus quis morrer por você. Quando Paulo diz: quem será contra nós, quem será contra mim, quem será contra você, ele está falando de fato. Quem é que pode dizer que você não é salvo? Quem é que pode dizer que você está condenado? Quem? Ninguém pode vir contra você dizendo que você não merece o sangue de Jesus. Ninguém pode vir contra você dizendo que a cruz não foi para você.
Ninguém pode vir para você dizendo que Deus não te olhou e não te amou quando Jesus esteve crucificado. Ninguém pode dizer que uma gota daquele sangue que pingou no chão não foi para te lavar. Ninguém. Quem será contra você? Ninguém. Não há nada nesse mundo que impeça Deus de te amar. Não há ninguém nesse mundo que seja potente o suficiente para entrar na frente desse amor e te impedir de ser amado. Não há nada nesse mundo que seja tão ruim que apague a bondade de Deus. Mas a gente também aprende mais coisa. Quem pode nos separar desse amor? E aqui Paulo lança perguntas. Paulo ele faz algumas perguntas. O que nós diremos? Quem será contra nós? Quem nos acusará? Quem nos condenará? Isso ele fez antes, mas agora ele diz: e quem nos separará? Se antes Paulo estava dizendo, o que nós podemos dizer? E quem será contra nós? Diante disso tudo, diante dessas respostas que são impossíveis de serem respondidas, não há meios, não tem o que nós diremos, não temos o que dizer. Quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós. Quem nos acusará? Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem nos condenará se o nosso Deus, que é quem julga, nos absolveu? Aliás, nos justificou? Então Paulo vem com uma nova pergunta. Então, partindo deste princípio, quem nos separará do amor de Deus? Repare, meu irmão, o tom muda. Paulo agora ele apresenta um novo argumento com uma nova pergunta, com a intenção de te mostrar que você está firme em Jesus por conta dele. Eu quero te dizer hoje, meu irmão, eu quero te dizer hoje, minha irmã, que aqui a promessa da Bíblia é clara e específica. Deus que te salva, e é Ele que te garante, porque você vai tropeçar, às vezes vai até cair, mas o Senhor te sustenta. Às vezes a gente fica querendo melhorar a cruz. Não, você não vai conseguir, a cruz é perfeita. Às vezes você pode tentar melhorar a salvação, você não vai conseguir, a salvação é perfeita. Mas às vezes você está passando por problemas pessoais, que Paulo aqui chama de angústia e tribulação. Coisas que passam por sua cabeça, coisas que te incomodam, coisas que te machucam, coisas que revisitam a sua mente constantemente. Ansiedade, às vezes depressão, burnout. Às vezes você está doente, meu irmão, doente da mente e não da cabeça. Às vezes você está num momento de aflição que você até esquece que foi salvo. Mas saiba que esses pensamentos intrusivos, eles não podem te separar do amor de Deus por você. Saiba que esse momento difícil de tribulação não é forte o suficiente para te separar do amor e da bondade de Deus em Cristo Jesus. Mas talvez não é aqui, talvez é em volta, talvez é perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Ou seja, talvez você está sendo perseguido por alguém, talvez você não tenha nem o que comer, talvez você não tenha nem o que vestir, talvez você viva num ambiente onde o perigo é constante, talvez você recebeu uma ameaça de morte. Ainda assim, nada disso é capaz de te separar do amor de Deus em Jesus. Não estou dizendo que os momentos difíceis se tornam fáceis, mas eu estou dizendo que Deus te deu a esperança
dele. Deus te deu salvação nele. Paulo diz que nem os nossos problemas internos, nem os possíveis problemas externos são potentes o suficiente para encarar Deus de frente. Porque o nosso Deus, como diz o louvor, é soberano e reina antes da fundação do mundo. O apóstolo, aliás, ele não disse que esses problemas não vão existir, muito pelo contrário, ele cita, os problemas. Tem isso, tem aquilo outro, tem um monte de problema aí. E posso te garantir, meus irmãos, que Paulo conhece cada um deles. Paulo conhece o que é ser abandonado pelo seu povo. Paulo conhece o que é ser perseguido pelo teu povo. Paulo sabe o que é não ter nada. Paulo sabe o que é ter fartura, mas ele pode todas as coisas porque Cristo o fortalece. Aliás, no final de sua vida, Paulo conheceu a espada, que ele disse aqui nesse momento, Paulo decapitado por Nero, que aliás matou Pedro também. Deus tenha misericórdia da alma desse homem. Mas o apóstolo diz que não há sofrimento possível nessa terra que se compare ao amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, por tão grande amor de Deus, como nós vamos viver? Eu acabei de dizer há pouco que nada que a gente faz é suficientemente grande a ponto de acrescentar uma vírgula cruz. Nada que a gente possa fazer pode melhorar a nossa salvação, mas eu preciso viver grato por isso. Eu preciso demonstrar minha gratidão a essa salvação vivendo em santificação, agradando a Deus com o meu viver, vivendo uma vida digna e santa em relação ao nome do Senhor Jesus Cristo, defendendo o nome do Senhor Jesus Cristo em todos os momentos, em forma de gratidão. Não é uma recompensa que eu dou a Deus, e nem melhorando a minha salvação. É uma apresentação ao Senhor, de uma vida devotada a Ele, em gratidão, por tão doce amor. Não esquece, meu irmão, que sofrer não é uma contradição em ser salvo. Talvez seja até uma consequência de você ter sido salvo. Talvez você vai ver as costas de um parente pelo resto da sua vida, porque você decidiu entregar a sua vida a Jesus, e porque foi salvo por Jesus, e o sangue de Jesus te salvou. Mas isso não é derrota. Pode ser que isso seja um processo. Talvez essa seja a sua caminhada. Talvez essa decisão marque o restante da sua vida. Talvez com o silêncio de um parente que você ama muito, que não aceitou você ter entregue a vida a Cristo. Pode acontecer, meu irmão, mas nem isso vai ter poder de te afastar do amor de Deus por você. Porque quem pode nos derrotar? Paulo diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, mais que vencedores. E o texto deixa muito claro essa hipérbole, porque o vencedor já é vencedor. Paulo diz, não só isso, nós somos mais do que vencedores, nós somos mais que vencedores. É um indicativo presente, nós somos vencedores. Paulo não está dizendo que venceremos. Paulo diz que neste momento presente, aqui e agora, nós, salvos, justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo e teu sangue que verteu na cruz, neste momento nós somos mais que vencedores. Nós não seremos mais que vencedores, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, porque Cristo venceu, mas venceu morrendo. A gente não pode tentar entender essa luta como uma luta física, um embate entre duas pessoas que estão num ringue, onde alguém vence o outro pela força, pela competência, capacidade técnica, enfim,
onde um está de pé e o outro está deitado, onde um está com os braços levantados e o outro está cabisbaixo. Não é esse tipo de vitória que o nosso Senhor diz. Não é assim. Nosso Senhor, Ele morreu na cruz, mas ressuscitou pelo poder do nosso Deus. Deus, a si mesmo, ressuscitou. E nós somos mais que vencedores em Cristo, abundantemente vitoriosos em Jesus, consequentemente vitoriosos, porque o nosso Senhor foi vitorioso. Conseguiu perceber o tamanho da cruz, a potência da salvação, o tanto que ela é abundante em te fazer vencedor em Cristo? A cruz é absurda. Você é vencedor agora, porque Deus te amou. E aqui esse jogo de palavras de Paulo, ele é sensacional, porque ele coloca a vitória no presente do indicativo, e o amor no pretérito perfeito. Deus não te amará, nem te amaria, Ele te amou. Se você é mais do que vencedor hoje, é porque Deus te amou sempre. O amor de Deus pela tua vida é eterno, do tamanho dele. Deus te ama eternamente. Deus te salvou eternamente, e você é mais que vencedor hoje. Por isso eu repito, devote-se a esse Deus, entregue a sua vida completamente a Ele. Nós, convertidos, nós já recebemos o Espírito Santo, mas seja cheio do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, transborde o Espírito de Deus na sua vida, busque mais ao Senhor, busque o Senhor em oração, busque o Senhor em leitura bíblica, preencha o seu espírito com o Espírito de Deus, devote-se ao Mestre todos os dias da sua vida. Ele entregou a vida dele para te salvar, entregue a tua vida a Ele e viva. Nós fomos salvos por Jesus, estamos sendo salvos por Jesus e seremos salvos por Jesus. Nós somos dele, graças a Deus. Por fim, o amor e a bondade de Deus são invencíveis. Nem morte, nem vida, nem poder celeste, nem presente, nem passado, nem futuro, nem tudo que foi criado junto tem a capacidade, nem profundidade, nem altura, nem nada tem poder para te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. A bondade e o amor do nosso Senhor, elas são invencíveis. Nada pode derrotar o nosso Deus, e nem o que Ele quis fazer. Ele quis te amar. Nada pode impedir o nosso Deus de te amar, meu irmão e minha irmã. Nada tem força suficiente para te separar do amor de Deus. Por isso que nós entendemos que aquele que é salvo para sempre, porque quem salva é Deus e Ele não volta atrás em sua salvação. Graças a Deus que não depende de mim, que se dependesse, eu perderia. Eu perco coisas, eu perco desodorante, eu me perco. Sem o GPS eu não vou para lugar nenhum, mas o meu Deus decidiu salvar, e em seu infinito amor, salva para sempre. O amor do Pai é apresentado no Filho, o amor do Pai é despejado na cruz. Por isso que eu gosto de repetir que o amor não é uma sensação, não é um sentimento que eu tenho por alguém, não é algo que eu sinto em relação a outra pessoa, não, é uma decisão, é uma ação em relação a alguém, é dar a vida por alguém, dedicar a vida para alguém. O amor não é um verbo, na Bíblia amor é um sujeito, Jesus.
Jesus te ama e te salvou. E se Cristo te salvou, quem sou eu para dizer que não? Se Cristo te salvou, Ele jamais volta atrás. Vamos ficar de pé e orar? Vamos agradecer a Deus, porque Ele nos salvou. Senhor, muito obrigado pela doce e preciosa salvação. Muito obrigado por ter nos salvado, Pai. Muito obrigado por ter morrido por nós. Que um dia, Pai, que esse dia chegue para que a gente possa te agradecer pessoalmente, do teu lado, te dar um abraço e dizer: Senhor, muito obrigado pela tua poderosa salvação. Que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai e as doces e benditas consolações do Espírito de Deus esteja com toda a igreja que aguarda a volta do Senhor. Amém. Antes da gente cantar o último louvor, aí Ruth, novembro nós temos série de mensagens, a série A Igreja do Senhor, as quartas de novembro, série alinhada com plantação de igreja, que é um dos 5 princípios da igreja multiplicadora. Nós vamos falar de igreja, falar simplesmente de igreja, a igreja do Senhor. Vamos separar textos para que a gente converse sobre esse tema que é maravilhoso. Conto com a tua presença, convide mais uma pessoa para participar da gente, para participar com a gente aqui desses momentos de oração, louvor, leitura da palavra de Deus. E que Deus nos abençoe.